Olá, quem vos fala é o Maurício e hoje eu tô vindo para te mostrar os bastidores dessa imagem que deixou todo mundo doido lá nas redes sociais, que é essa imagem aqui. Se você já me segue lá no Instagram, provavelmente você já viu coisas dos bastidores dessa imagem, mas pode ter certeza que hoje eu vou analisar tudo isso de uma forma bem mais profunda. Inclusive, eu vou aqui abrir o meu arquivo do Photoshop, mostrando camada por camada da pós que eu fiz nessa imagem. Então, se você não quer perder isso, vem comigo. Bom, então aqui a gente está na tela do Lumion agora, ó. Então a gente já pode ver aqui, né, alguns elementos dessa imagem. Note aqui o meu arquivo. Então, para começar, ó, para você ter uma noção, coisa que eu não fiz lá no Instagram, eu já vou dar um 360 para você ver como eu fiz a humanização. Note que eu coloco árvores também aqui, tá? E eu também dou um cuidado muito especial para a parte de humanização. Muito do realismo, preenchimento de horizonte, tudo isso aqui. Tá? O que eu quero ressaltar bem é que isso aqui não vai ser um tutorial, né, passo a passo, explicando como é que faz essa imagem, alguma imagem desse tipo aqui, mas eu vou te falar aqui muitas informações que eu tenho certeza que serão muito úteis para você, né? Então a gente nota, né, que o horizonte aqui está muito bem preenchido. Esse é um erro que muita gente comete, de deixar o horizonte, né, com buracos e dar aquele aspecto de vazio. Então isso eu acho bastante importante. Muita gente ficou doida com o chão, né, Maurício? Como que você fez esse chão? Eu fiz através de texturas PBR, que são texturas um pouquinho mais avançadas da gente fazer. Eu ensino a fazer esse tipo de textura lá no meu curso, mas em breve eu vou trazer também esse conteúdo de textura PBR aqui para o YouTube, que é algo assim que eu considero assim tranquilo de se fazer, mas, né, precisa de um tutorial para a gente fazer isso aqui. Bom, então um dos trunfos do Lumion é a possibilidade da gente mesclar blocos de 3ds Max com blocos de SketchUp. E essa casa aqui, né, muita gente me perguntou, Maurício, isso aqui você fez, qual foi o processo de modelagem? O que você fez lá no SketchUp? Bom, então essa casa ela foi modelada no SketchUp, então é um arquivo que tem a base da modelagem no SketchUp. Tá? E muita gente me perguntou, Maurício, o que foi feito lá no SketchUp? Se você ainda não viu lá o vídeo lá no Instagram, provavelmente você vai se surpreender com o que tem aqui de SketchUp nessa imagem. Então, olha aqui o que tem de SketchUp. Então, somente a casa. Esse é um grande trunfo do Lumion, tá? A gente conseguir trazer para o Lumion, né, somente a alvenaria, não se preocupar com árvores, vegetações, pessoas, carros, tudo isso que é pesado na viewport do SketchUp, e a gente sabe que isso pesa muito, lá no Lumion não pesa, porque o Lumion ele já foi projetado para aguentar essa geometria toda. O SketchUp já não foi. O SketchUp ele foi projetado mais para formas retas. Então, ó, arquivo bem levinho, levei lá para o Lumion e o restante é tudo com o Lumion. Sendo que um dos principais trunfos que a gente tem ao trabalhar com o Lumion é essa possibilidade da gente mesclar blocos de 3ds Max, Blender, Revit, qualquer lugar. A gente mescla aqui tudo dentro do Lumion com a alvenaria do SketchUp. Então essa carroça que você está vendo aqui, ela foi trazida do 3ds Max. Essa casinha aqui, esses troncos que estão aqui espalhados pelo chão. Olha a quantidade de geometria que o Lumion suporta aqui de forma tranquila. Então, ó, eu fiz essa mescla. Esses blocos aqui, todos esses blocos de vegetação, árvores, tudo isso aqui foi colocado no Lumion, tá? Esses blocos aqui que a gente está vendo de árvores, tem esses tronquinhos aqui que estão aqui, ó. Isso aqui é exclusivo da versão 9.5 do Lumion, tá? Ele veio, né, dando um foco muito grande nesses blocos aqui de árvores secas, nesse tema aí de rústico, esse tema de lenhador, né? Ele veio com esse foco aí, trouxe bastante materiais, mas trouxe muitos blocos de qualidade de árvore seca. E a gente consegue notar aqui na imagem final, né? Olha a qualidade do bloco, certo? Então isso aqui faz muita diferença na qualidade da nossa imagem, certo? Então voltando lá para o Lumion, aqui eu dei todo um cuidado na humanização. Note que tem muita pedra espalhada, tem alguns bloquinhos de mato, então é muito da tua criatividade, tá? O Lumion ele te dá tudo isso, mas você tem que trabalhar
também você tem que ter uma certa paciência para poder chegar e humanizar isso aqui de forma bacana. Então eu estou te mostrando aqui que serve como referência para você. Você vê que eu preenchi tudo aqui com matinho. Aqui, essa sujeira dessa casa, note que a gente precisa de muito pouco Photoshop. Por quê? Isso aqui é uma ferramenta chamada intempéries do Lumion, que a gente consegue adicionar sujeira nas coisas. Esse chão aqui que eu esqueci de falar, ele tem tanto bloco, ele tem tanto material PBR, e eu adicionei também, acionei a ferramenta de trepadeira no chão. Essa ferramenta que a gente já conhece aí de trepadeira do Lumion, que é muito poderosa, eu ativei no chão e ela se espalhou assim dessa forma aleatória. Então isso deu uma certa bossa na imagem. Bom, então agora eu vou mostrar lá o meu arquivo do Photoshop para a gente ver as camadas, o que eu fiz na pós. Mas antes da gente ir lá para o Photoshop, eu quero te lembrar que agora na segunda-feira, dia 4 de novembro, às 8 horas em ponto, a gente vai abrir as inscrições para a nossa próxima turma de Lumion, tá? Dia 4 de novembro, às 8 horas em ponto, é uma turma especial, é a última turma de 2019 e vai ser com valor de Black Friday, tá? Então, se você quer participar dessa turma com esse desconto de Black Friday, eu já te recomendo a entrar lá no nosso site, se cadastra lá para receber os avisos, mas já está em cima, é dia 4 de novembro, às 8 horas em ponto, as inscrições para o nosso curso de Lumion. A última turma de 2019 vai estar aberta na segunda-feira. Bom, então esse aqui é o meu arquivo do Photoshop, eu vou habilitar a camada original, ó. Essa é a camada original, então o render ele veio assim, lá do Lumion. Então note que eu não faço milagre no Photoshop, tá? Photoshop ele não serve para você ficar fazendo milagre. Então a imagem ela já vem muito boa do Lumion e depois eu vou fazendo melhorias. Quem não tem um olhar muito aguçado e quem não domina muito o Photoshop pode dizer, nem precisava de Photoshop e tal, poderia entregar a imagem assim para o cliente. Poderia, né? Se você quiser publicar a imagem dessa forma aqui assim, você pode publicar, não tem problema nenhum, mas a gente consegue ir mais além e de forma prática aqui dentro do Photoshop. Então eu vou desabilitar, vou tirar aqui um pouquinho do zoom e vou desabilitar a camada aqui para a gente ver ó, o que foi feito aqui no Photoshop. Então aqui você consegue ver ó, o antes e o depois. Vou ativar aqui agora o zoom para a gente ver, ó, e vou colocar aqui, ó, antes e o depois. Então agora eu vou desabilitar aqui, já desabilitei a camada original, né, e agora essa é a camada final que você viu aí passando durante o vídeo. E então eu vou desabilitar aqui, primeira camada que eu vou desabilitar, ó, note aqui, ó, olha onde está meu mouse aqui, ó, sujeirinha que eu fui adicionando ali, desabilitei a camada errada, essa aqui, ó, sujeirinha que eu fui adicionando ali. Então, ó, vou desabilitando outras camadas, note aqui também, um pouquinho aqui, ó, fumaça, olha aqui, ó, um pouquinho de fumaça para dar uma ambientação, certo? Vou ver aqui, ó, mais sujeira, uma sujeirinha que eu coloquei aqui, vou dar um zoom aqui para você perceber. São detalhezinhos, né, que agregam valor à imagem final, ó, sujeirinha aqui, ó, aqui, então vou desabilitar ela aqui, ó, pra gente ver, ó. Tem outra sujeirinha aqui. Né? Os vidros, olha os vidros. Então aqui, ó, nos vidros, eu consigo ter um controle lá da iluminação interna. Ó, então vou até fazer algo aqui para você ver. Se eu pegar aqui, ó, eu vou pegar aqui, ó, lá dentro da casa. Ó. Então eu consigo ter um controle melhor da iluminação interna da casa com o Photoshop. Então você vê que eu considero muito importante o Photoshop, inclusive por isso que eu coloco lá no curso um módulo exclusivo de pós-produção em Photoshop muito completo, tá? É um outro curso de Photoshop focado na pós para o Lumion. Então, ó, a gente viu aqui, vou cancelar o que eu fiz ali para deixar o original. E é basicamente isso. Algumas sujeirinhas aqui na casa, aqui, ó, é basicamente isso. Claro que eu também fiz ajustes de brilho, contraste e tal, mas a minha forma de trabalhar com Photoshop é assim, muito prática. Se eu tiver que perder muito tempo no Photoshop, para mim não faz muito sentido.
porque eu uso o Lumion para ter rapidez e praticidade, qualidade com rapidez e praticidade. Se eu ficar perdendo muito tempo no Photoshop, não adianta de nada eu renderizar em segundos lá no Lumion. Então essa imagem aqui, ela foi renderizada lá no Lumion em segundos, eu trago para o Photoshop, faço uma pós bem prática e acredito que com essa praticidade que eu trabalho no Photoshop, eu consiga já bons resultados. Inclusive essa é uma imagem que ela foi muito elogiada, tanto lá no Facebook, nos grupos que eu postei, tanto no Instagram, o pessoal ficou doido. Então eu acredito que o resultado foi muito bacana. Estou mostrando os bastidores dessa imagem para você ver como que eu trabalho de forma prática. Claro que muito do que a gente está vendo aqui, né, é a minha própria criação, a minha criatividade, coisas que eu criei aqui para poder compor essa imagem. Esse é um render artístico. Eu quis sair um pouquinho do que eu estou acostumado a trabalhar e criar essa imagem aqui, e até para eu poder testar o que eu poderia fazer com o Lumion, né? Muita gente me falou, caramba, a gente não sabia que no Lumion a gente conseguiria esse nível de detalhamento, de geometria. Muita gente nunca tinha visto esse tipo de renderização no Lumion. Então eu tive um feedback muito bacana da comunidade que usa o Lumion e eu fiquei muito feliz com o resultado. Então agora eu vou deixar também uma surpresa, coisa que eu ainda não postei nas minhas redes sociais. Vou deixar aqui a animaçãozinha, né? Uma animação rápida, só para você ver como se comportaria numa animação. A animação bem rápida dessa cena aqui que eu fiz baseada no jogo Red Dead Redemption, que é um jogo que eu tô apaixonado, tô jogando, tô apaixonado, o jogo é surreal. Se você tá, inclusive, jogando esse jogo aí, comenta aqui nos comentários, Maurício, estou jogando Red Dead, gosto, é um jogo maravilhoso, tá? Então agora eu vou deixar com vocês aí a animação, né, que eu produzi dessa imagem aí da cena que eu chamo da cena de faroeste. Então...